Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô indo pro yoga, são 7h15 da manhã, preparando aqui um leite zero lactose com chocolate. Porque eu não gosto de café, não tomo café. Eu tenho paladar infantil, pra falar a verdade. Mas eu vou tomar um copinho de leite antes de ir. Antes eu até comia bem no café da manhã, assim, comia alguma coisinha. Mas agora com a medicação eu tenho sentido que meu apetite mudou bastante, sabe? Tem hora que eu sinto muita fome, geralmente de manhã, quando eu acabo de tomar a medicação, eu sinto bastante fome. Mas conforme vai chegando à tarde, à noite, vai me dando enjoo, vai me dando náusea, que é quando a medicação começa a ficar mais forte. Eu vi que eu tomo... Eu não vou falar medicação aqui, melhor não falar. Mas eu tomo um antidepressivo, que tem alguns efeitos colaterais, né? Um deles é a falta de apetite, a náusea, a dor de cabeça. Então, tá bem desregulado meu apetite. Tem hora que eu sinto muita fome, eu aproveito e como bastante. E tem hora que eu tô enjoada, que nem agora. Eu tô enjoada, então não vou fazer exercício. Eu vou tomar só um copo, né? Pra não desmaiar lá, que é presencial. E pra dar uma aguentada, né? Pra fazer o exercício. Geralmente dá certo, geralmente me sinto bem lá. Depois eu tomo um chazinho com as meninas do yoga, a gente faz umas fofoquinhas, a gente conversa, come uns biscoitinhos, dou muita risada. É gostoso ter esse momento sabe, pra desaparecer? Por mais que eu trabalhe em casa, eu gosto desses momentos do presencial com as meninas, né? De fazer exercício, é muito gostoso. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês pra falar um pouco dos efeitos colaterais da medicação que eu tô sentindo e que é bem difícil. E eu também tô me assustando, sabe? E como eu tô lidando com esses efeitos, porque alguns deles são muito sérios. Então vamos começar pelo mais sério, né? Um efeito colateral que eu tô vendo, que é da medicação mesmo, é um efeito raro, mas que comigo tá acontecendo, são os pensamentos suicidas. Então antidepressivo, estranho, né? Na verdade é uma coisa que assim, a gente tem que perguntar pra comunidade médica como que a gente passa um antidepressivo pra um paciente de depressão, que um dos efeitos colaterais é os pensamentos suicidas. Acho que não ajuda muito, né? A gente já tá depressivo e tem uns pensamentos que a gente quer se matar. Mas enfim, eu não tinha tantos esses pensamentos. Mas eu comecei a ter bastante depois que comecei a tomar essa medicação. Do tipo, sabe aqueles pensamentos intrusivos? Por exemplo, você tá fazendo uma coisa, tá, sei lá, você tá cortando um pãozinho, passando uma manteiguinha, fazendo seu café da tarde. De repente você tem um pensamento de enfiar a faca no seu pescoço. Ou de, tipo, cortar seu pescoço. Ou de fazer umas coisas assim, sabe? Você tá perto de uma janela, você tá arrumando sua casa. E a janela tá aberta, você simplesmente tem um pensamento de pular pela janela. E eu fiquei bem assustada com essas coisas. E claro, né? São só pensamentos. Os pensamentos. E graças a Deus eu fiz terapia bem antes desses pensamentos, né? E eu já entendo que o que a gente pensa não é sobre a gente. Então, muita coisa que a gente pensa pode estar relacionada a traumas de infância, a condicionamentos, a padrões. Tudo que a gente vivencia vai criando uma programação na nossa mente. Então, não é porque a gente está pensando aquilo que aquilo é a gente. E não é porque é um pensamento da nossa cabeça que a gente precisa seguir, né? Então, nesses momentos, eu falo um belo e um lindo sonoro não, né? Um não, porque eu quero viver. Eu tenho muita coisa pra viver ainda, eu quero fazer muita coisa, eu tenho muitos projetos, eu amo minha família. Então, quando eu tenho esse pensamento, eu simplesmente ignoro, né? E sigo o que eu tô fazendo. Não vou entrar na paranoia de que é espírito, que não sei o que. Eu sei que existe, mas eu sei quando a coisa é da minha cabeça. Eu também tenho uma sensibilidade para espiritualidade e não é esse tipo de coisa. Eu sei que é um efeito da medicação. Então, ignoro, sigo em frente. Ontem eu tive um pensamento muito, muito assustador. Na verdade, eu já tava com efeito colateral da medicação. À tarde, deixa eu contar pra vocês. Vou sentar aqui, vou tomar meu todinho. Que eu tô falando pra vocês. Já perceberam que eu tô melhor, né? Ontem eu tava assim, nossa. Eu tomo a medicação de manhã, né? Aí, o que aconteceu? 8 horas depois, lá pelas 6 da tarde,
começou a dar o pico do antidepressivo, que eu descobri que ele dá o pico de funcionar, né, dos efeitos dele, mais 8 horas depois, 6 a 8 horas depois. E eu comecei a passar muito mal, uma dor de cabeça, assim, que parecia enxaqueca, e muita náusea, vontade de vomitar. Tá, mas eu precisava ir no mercado, então eu fui com a minha família no mercado. A gente comprou umas coisinhas que tava precisando aqui em casa. Só que na hora que eu tava tirando a minha filha do carro, que a gente foi atravessar a rua, escutem só, porque isso é muito sério, tá bom? Na hora que passou um carro, eu senti vontade de jogar minha filha na frente do carro. Me veio um pensamento na minha cabeça muito rápido, de jogar ela na frente. E imediatamente eu segurei ela e coloquei pra dentro do carro. Pra proteger ela. Eu não tenho esse tipo de pensamento. Então eu sei que muito provavelmente, como eu já estava sentindo os efeitos colaterais da medicação, muito provavelmente é um dos efeitos raros, né? Pensamentos assim. Ficou muito, nossa, foi muito forte. Eu fiquei muito preocupada. Mas eu amo minha filha. O amor de mamãe supera essas coisas, né? Então segurei ela. Segui vida normal. Eu precisava fazer umas coisas fora de casa ontem, só que eu respeitei meu corpo. Então, por mais que a gente precisava comprar as coisas do mês, não, vamos no mercado, compro umas coisas essenciais, vou descansar. Falei pro meu marido, fica em casa comigo, vigia a Diana, porque eu sei que eu não tava bem. Precisava dormir. Também não falei nada pra eles, pra não alarmar, né? Porque eu sabia que era da medicação. Então, a gente foi, comprou as coisas, voltou pra casa. E eu fui dormir. Então, comi, até voltei com o apetite melhor, comi 2 pães e fui deitar. Fui descansar a cabeça, que eu não tava bem. E foi ótimo, né? Dormi. Eu deitei acho que eram umas 8 horas. E acordei só agora de manhã. Nossa, foi ótimo, dormi muito. Ó, meu amorzinho, bom dia. Também não tô me cobrando perfeccionismo, ela ainda tá com o uniforme da escola. Geralmente eu dou banho nela quando ela chega da escola, né? Troca de roupinha, mas hoje eu não tá. Ontem não tava bem. Eu também não me cobrei isso, né? É claro que eu olhei pra ela e falei, nossa, tem que trocar de uniforme, tem que dar banho. Mas eu não tava bem. Meu marido também tá doente, ele tá com conjuntivite. Então ele tá um pouquinho mais cansado, né? Mas tadinho, ele tá se esforçando bastante pra me ajudar. Então nessas horas, gente, deixa eu ver que oração, porque o meu ego tá sendo. Ah, tá ótimo. Nessas horas, perfeccionismo não vai ajudar ninguém, né? Então a gente vai ficar se cobrando e entra numa paranoia, né? Numa ansiedade que piora as coisas, né? Já tá fazendo tratamento pra ansiedade, querer fazer tudo perfeito, não vai dar certo. Esse final de semana eu limpei minha casa, deixei tudo limpinho. Hoje, terça-feira, já tá tudo uma zona. Mas faz parte, né? Porque a gente tem criança, somos adultos, também faz bagunça, a gente não faz bagunça, né? Então tô tendo paciência com esse processo. O importante é que eu tô me sentindo um pouco melhor. Vou lá fazer exercício, começar meu dia, conversar com as meninas, com as amigas. E depois tentar seguir o dia, né? Ontem eu trabalhei um pouquinho melhor, me senti mais disposta. E tô indo, né? A gente vai orando, vai conversando com Deus, vai pedindo ajuda pra espiritualidade. Depois eu vou gravar um vídeo desse pra vocês, porque eu tô recebendo muita ajuda. E a gente vai se esforçando, né? Por mais que a gente queira. Eu também tô sentindo muita vontade de ficar dormindo, de não sair de casa, né? De não ver as pessoas. Hoje, mesmo eu tendo dormido bastante, eu não tava querendo levantar da cama. Tava muito cansada ainda. Que também é um efeito colateral da medicação. Muita sonolência. Ou às vezes insônia. Mas eu pensei, quando eu vou no yoga eu me sinto melhor. É muito gostoso. Então eu foquei nesse pensamento, né? De que eu vou lá e vou me sentir melhor. E também pra exibir os lookzinhos novos de yoga, né, gente? Porque eu fiquei maravilhosa nessa parte. Fiquei muito linda com essa roupa. Então eu vou lá. Beijinho pra vocês. Ótimo dia.
E fiquem atentos quem tá tomando medicação, tem esses efeitos colaterais doidinhos, que eu vou contar pra minha médica também, né? Vou marcar consulta com ela e falar essas coisas. E lembrar, né? Os nossos pensamentos não somos nós. A gente pode falar muito bem, não. Muita coisa que a gente pensa, a gente pode falar, não vou fazer. Quero viver, quero fazer muitas coisas, quero ficar bem, quero ficar curada. Quero ser feliz, a gente merece ser feliz. Então, quando vem esse pensamento, a gente fala, não. Ignora. Tá bom? Beijão, gente. Deixa eu finalizar aqui.